Uma boa noite a todos. Vamos dar então continuidade nessa terceira aula do nosso curso sobre a salvação dos empresários. Então, eu já vou expondo os slides, porque daí já tem toda a sequência, lá, inclusive da onde nós estamos, uma oração, e então entramos na nossa terceira aula. Ok? Então, se vocês me derem licença, vou colocar os slides. Muito bem, todos estão enxergando, então, o slide Curso da Salvação dos Empresários? Sim, Perfeito, Jaime. Muito sim, bem, tudo em ordem. Ok. Então, muito obrigado. Vamos em frente, então. Bom, vimos, então, a primeira e a segunda aula. A primeira aula tratou sobre a salvação, como a salvação universal, agraciada por Jesus, é compreendida no Evangelho segundo Lucas. A segunda aula é quem é o empresário, conforme a Bíblia e a doutrina social cristã. E agora nós vamos juntar as duas palavras, né? Qual o caminho que o empresário deve trilhar para ter maior esperança de ser agraciado com a salvação promovida por Jesus? Então, vamos iniciar invocando o Espírito Santo para que ele nos ilumine. Ilumine a mim para transmitir a palavra de Deus e ilumine a todos para que ouçam a palavra de Deus e não aquilo que nós pensamos ser de Deus, mas na realidade é nosso. Porque é só o Espírito de Deus que pode realmente nos iluminar para que a gente entenda a vontade de Deus, que também foi revelada pelo seu Filho. Então, por isso, nós iniciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém. Eu só pediria se fosse desligado o som, que daí fica mais fácil a nossa própria oração e Ai, cada um. desculpa, pronto, pronto. Não, não. Ok, obrigado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, Filho e Espírito. Muito bem. Iluminados pelo Espírito Santo, então iniciamos a nossa terceira aula. Relembrando as duas anteriores, nós temos o seguinte resumo: a salvação dos empresários. Então, vimos que as funções de empresário e empresária é uma vocação de Deus, conforme a Bíblia e a doutrina social cristã, com nobre tarefa para fins de ordenamento e liderança da atividade econômica, com objetivos do bem comum, da justiça e da solidariedade, trilhando o caminho da santificação. Assim, conclui-se teologicamente que o empresário e empresária que tiver fé no Jesus Salvador, esperança da vida eterna e praticar a caridade e a justiça, através do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, poderá ser agraciado por Jesus com a salvação para a vida eterna no paraíso. Muito bem. Agora faça a seguinte pergunta: qual o caminho que o empresário deve trilhar para ter maior esperança de ser agraciado com a salvação promovida por Jesus? Nós vimos antes as macro orientações, mas o dia a dia do empresário
também tem as suas dificuldades e os seus desafios. Então, esses caminhos, a gente também tem que ter uma orientação específica para a vocação do empresário. Então, aqui é citado alguns caminhos para a salvação dos empresários. Então, vamos lá. Os empresários devem amar a Deus, sabendo que tem um Senhor no céu, e amar seus empregados com justiça e equidade, conforme tem na carta de Efésios e Colossenses. Aplicando também o princípio da subsidiariedade, que está na 40º anos e também no compêndio da doutrina social da Igreja e muitos outros documentos. O que vem a ser o princípio da subsidiariedade? Em resumo, é que a sociedade maior ou a autoridade maior não deve fazer aquilo que as sociedades menores devem fazer, ou os subordinados podem fazer e bem. O que as lideranças devem fazer é subsidiar, acompanhar, apoiar os seus liderados para que eles possam, através das suas habilidades, multiplicarem seus talentos. Então, o papel do líder no princípio da subsidiariedade é servir o liderado, dar apoio, orientá-lo, ensiná-lo e deixar ele usar do máximo da sua capacidade, porque dentro da doutrina cristã, o trabalho é a exteriorização da dignidade da pessoa. Então, no caso empresarial, se aplica o princípio da subsidiariedade, justamente para que todas as pessoas deem o melhor que elas podem, naquilo que fazem e sejam subsidiadas, apoiadas pelos líderes. Por isso que Jesus ensina que as lideranças na sua igreja são lideranças servidoras e não lideranças servidas. O segundo ponto é que os empresários devem servir a Deus e não ao dinheiro, conforme Mateus capítulo 2, 24, buscando obter um lucro justo, respeitando a dignidade humana e a salvaguarda do ambiente natural. Outro caminho é que devem seguir Jesus, sendo apegado às pessoas, aí tem uma série de passagens bíblicas, e ao bem comum, também vários documentos da igreja. Então, aqui se define que o empresário não deve servir ao dinheiro, ele deve servir às pessoas, né? E servir ao bem comum, que assim também é óbvio, estará servindo a Deus, se amar Deus nessa caminhada. Então, aí está o grande dilema do empresário: servir ao dinheiro ou servir a Deus. E Jesus é bem claro: não podeis servir a dois senhores, ou servem o dinheiro ou servem a Deus. Nós vamos ver mais adiante que a parte do dinheiro, ela é natural do sistema do empresário. Mas a questão toda que nós vamos ver é para quem o empresário está servindo. Serve a Deus e ao bem comum ou serve ao dinheiro? Então, aqui é bem claro, né? Ou seja, o empresário tem que estar apegado às pessoas e ao bem comum. O quarto passo é que devem multiplicar os talentos que Deus lhes confiou para o exercício da atividade empresarial, com obras de justiça e solidariedade. E outra orientação é que devem ser coparticipantes da construção do reino de Deus, conforme está em Marcos e no compêndio da doutrina social da igreja, participando da igreja e dos movimentos dos seguidores de Cristo para trilhar uma caminhada de fé através da evangelização.
Observem esta última frase que eu até sublinhei: trilhar uma caminhada de fé através da evangelização, que é o aprendizado da boa nova de Jesus. Portanto, ninguém vai ser santo na calada da noite, assim de repente, certo? Todo empresário, assim como não só empresário, mas todo cristão, ele vai trilhar uma caminhada de fé. E nós vamos ver, então, como é que se inicia esta caminhada. Observem que todas as 5 orientações que eu coloquei aqui têm o verbo dever. Os empresários devem. É só deveres. Ou seja, um pouco de humor aqui, está faltando a Constituição brasileira. A Constituição brasileira só tem direitos, né? E aqui só tem deveres. É que é interessante que a grandiosérrima maioria dos mandamentos bíblicos são deveres. Vamos observar, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Ou seja, nós devemos amar a Deus, nós devemos não tomar seu santo nome em vão, nós devemos guardar os dias de festa, nós devemos honrar pai e mãe, nós não devemos matar, não devemos roubar. São só deveres, né? Então, nós vamos ver que Deus, no meio de todos esses deveres, nos dá um direito, que é o que nós estamos vendo agora nossa nessa nossa palestra, que é a salvação. Claro que Deus nos dá muitas coisas, como a vida, nos dá saúde, nos dá alegria, nos dá paz. Deus nos dá muita coisa, certo? Mas a maior das recompensas para quem quiser ou para quem atender toda a vontade de Deus, né, a gente sabe que a recompensa maior de tudo isso é a salvação na vida eterna no paraíso, certo? Então, não se preocupem que é só dever para os empresários como para todos os cristãos também, certo? Muito bem, então agora vamos falar sobre a evangelização dos empresários. Primeiro, a caminhada de fé, conforme Mateus e Lucas, para o aprendizado que Jesus ensina, para um futuro encontro de salvação, inicia-se com o livre desejo do empresário para ter este encontro salvífico. Não é só para o empresário, é para todo cristão. Mas a caminhada de fé é iniciada pelo livre arbítrio de cada pessoa, com raras exceções pela qual o próprio Jesus intercede, né? Como é o caso, por exemplo, de São Paulo no caminho a Damasco, como é, por exemplo, o caso de São Francisco de Assis, onde Jesus aparece e dá uma ordem, por exemplo, para São Francisco. Francisco, reconstrua a minha igreja. Ou seja, aí são peculiaridades de alguns. Mas a grande maioria inicia-se realmente com um livre-arbítrio. Ou seja, eu quero, eu desejo, então é o primeiro passo. O segundo, a partir deste desejo, começa o segundo passo, que é ter o desejo de conhecer a palavra de Deus, a evangelização. Ou seja, se eu quero trilhar uma caminhada de fé para ter um encontro com Jesus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, ou seja, a evangelização. Então, nós temos aqui a citação da carta de Romanos, né? Pois a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, se eu quero uma caminhada de fé, eu também tenho que ouvir aquilo que Deus quer de mim. O terceiro passo é participar da Igreja de Jesus. Aqui eu coloquei Mateus 16, 18, onde Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja.
Portanto, quem edifica a igreja é Jesus e não os homens. Mas Jesus convida para participar desta igreja. Então, é necessário, né, participar da coletividade dos seguidores de Jesus. Igreja vem de eclésia, que quer dizer assembleia, certo? Assembleia de todos aqueles que seguem Jesus. E também das celebrações litúrgicas que é organizado pelos próprios homens, e por Jesus também para ouvir a palavra. Então, nós, participando da igreja, ouvimos a palavra, as homilias, as leituras, as orientações e muitas outras coisas. E também é necessário participar dos sacramentos. Sacramentos é um ato visível de uma graça invisível. Então, por exemplo, Mateus 28 fala do batismo. O batismo é um ato visível, mas a graça do Espírito Santo que é derramada no momento do batismo é invisível, mas é um sacramento dado por Jesus. Em Lucas 22, né, nós temos o sacramento da Eucaristia. E em João 20, 23, nós temos o sacramento da reconciliação, do perdão e confissão dos pecados, né? Tudo isso para receber as graças de Deus. Muito bem. O quarto passo é participar de movimentos cristãos específicos da vocação empresarial Olha, para ali, aprimorar a caminhada de fé. Muito bem, nós temos muitos movimentos cristãos específicos da vocação empresarial, que eu vou citar mais adiante, mas por que movimentos específicos da vocação? Porque Deus nos dá muitas vocações específicas para cada um de nós. Então, por exemplo, vimos que a vocação do empresário é uma vocação, a vocação matrimonial é outra, a vocação sacerdotal é outra. Então, às vezes, a gente pode ter 2, 3, 4 chamados de Jesus em cada vocação. Então, para isso, é necessário a gente se aprimorar também naquilo que nós estamos atendendo do chamado de Deus, certo? E o quinto passo é agir com coerência, conforme a fé em Jesus, a esperança da salvação e a prática da caridade e justiça no meio empresarial, conforme as orientações já citadas, tanto contendo na Bíblia como nos documentos da igreja. Eu coloquei aqui a foto também de um excelente livro que também faz parte de todos esses documentos, que é A Vocação do Líder Empresarial, uma reflexão. Se alguém, porventura, se interessar e não tem ainda, dá uma ligadinha para a Sueli, se ainda tiver, ou se for necessário fazer novas edições, a DCE fará, certo? Mas é muito, muito bom este livro também, porque dá uma visão bastante grande sobre a vocação do líder empresarial. Muito bem, aqui nós temos movimentos cristãos específicos da vocação do empresário. Como eu citei antes, eu vou reforçar agora. O compêndio da doutrina social da Igreja, no número 550, indica que as associações de categoria que unem os associados em nome da vocação e da missão cristã, no interior de um determinado ambiente profissional ou cultural, podem desempenhar um precioso trabalho de amadurecimento cristão. Aqui eu quero, não cheguei a grifar, mas eu quero reforçar. Amadurecimento cristão, ou seja, uma caminhada. Assim, se pode dizer de associações de docentes cristãos, de médicos, de juristas, de empresários,
pois é em tal contexto que a doutrina social cristã revela a sua eficácia formativa diante da consciência de cada pessoa e da cultura de um país. Então, isso aqui é para nós justificar, em termos teológicos, né, os movimentos específicos da vocação, e o empresário também tem esses movimentos. Agora, eu vou citar alguns exemplos. Então, é óbvio que um dos exemplos é a União Internacional de Empresários Cristãos, que aqui no Brasil é chamada de Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, a Uniapac e a DCE. Lá eu coloquei ali no lado, né, um convite que foi feito em 2022, né, aliás, desculpe, em 2020, onde se organizam retiros espirituais específicos para empresários e empreendedores. Então, é uma participação de um dos movimentos. Mas nós também temos outros, como a Pastoral do Empreendedor, a Comunidade Internacional de Empresários e Executivos Schoenstattianos, e também, em nível internacional, nós temos o Legatus, a Economia de Comunhão dos Focolares, a Companhia delle Opere, a Inaction Business Chapters e Christian in Commerce, e muitos outros. Tá? Então, assim, são alguns exemplos. Pois bem, até aqui está tudo bem, certo? Mas agora nós vamos entrar num outro ponto que gera bastante complexidade, que é esse aqui. Ô, Jaime, Cristianismo e tem um capitalismo. microfone aberto aí, é só para o pessoal desligar o microfone. Obrigado, Gil. Pessoal, quem está com o microfone aberto, por favor, para não dar uma ressonância. Mas voltando, então, a um tema bastante complexo: cristianismo e capitalismo. Aqui está um dos maiores desafios que existe dentro do cristianismo e dentro também do empreendedorismo cristão, né? Para entender essas duas palavras com mais clareza. Eu digo isso para vocês porque, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, nós temos a disciplina Empreendedorismo Cristão, que a Malu, que está participando aqui do nosso encontro também hoje, ela é a representante da ADCE nessa disciplina, lá na Universidade de Caxias do Sul. Quando nós introduzimos, né, e até hoje ainda, muitos e muitos alunos fazem o curso justamente para entender o que é empreendedorismo e o que é cristianismo, porque para eles parece que não bate bem, mas eles gostariam de saber. Então, é uma curiosidade, né? E que bom que eles vão atrás de uma disciplina universitária para desvendar esse mistério. Então, agora nós vamos tentar desvendar o mistério da união entre cristianismo e capitalismo. Aqui eu coloquei mais complicação ainda, certo? Ou seja, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus capítulo 7. E eu coloquei, então, uma foto do famoso camelo e a passagem pela agulha, a estreita passagem pela agulha, que é, então, a parábola, não, a explicação que Jesus dá e é colocada nos 3 evangelhos sinópticos, certo? Ou seja, aí está o desafio do empresário. Como passar por aquela porta sendo o tamanho de um camelo, né? Muito bem, então nós temos que entender melhor um pouco sobre o capitalismo. Vamos lá. O empresário é um personagem do sistema capitalista. Isso é uma afirmação.
A pergunta é: o caminho do capitalismo é coerente com o cristianismo para que o empresário possa ser salvo por Jesus e ser conduzido para a vida eterna? Em outras palavras, o sistema capitalista é aquela porta. Do outro lado é o céu. Será que o empresário como camelo pode passar? Não é? Ou seja, Jesus, nessa passagem, diz que é difícil, mas não é impossível, certo? Então ele mesmo fala que para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então vamos lá. Na Bíblia não existe o termo capitalismo. No Catecismo da Igreja Católica tem essa palavra e diz assim: na prática do capitalismo, a Igreja recusa o individualismo e o primado absoluto da lei de mercado sobre o trabalho humano. Então, vamos observar bem esta frase. Ela começa assim, ó: na prática do capitalismo, a Igreja recusa o individualismo. Ou seja, a Igreja não está recusando o capitalismo. Ela está recusando o individualismo na prática do capitalismo. Esse é o primeiro sentido que nós temos. Mais adiante, no compêndio da doutrina social da Igreja, número 335, é descrito que, se por capitalismo se indica um sistema econômico onde existe respeito à propriedade privada, a responsabilidade pelo desenvolvimento integral e solidário e a liberdade da criatividade humana, a resposta é positiva. Essa resposta quer dizer, ok, a igreja então pode aceitar o termo capitalismo se, né, ele é entendido como esse sistema onde existe respeito. Agora, continuando, mas se por capitalismo se entende um sistema de liberdade sem enquadramento jurídico, sem enquadramento integral, ético e religioso, então a resposta é negativa. Bom, isso tudo se resume na seguinte frase: atualmente, a doutrina social cristã não rejeita o capitalismo e também não define o que vem a ser de forma objetiva, pois este não é o seu papel. Ou seja, não é o papel do magistério da igreja dizer o que é capitalismo, o que não é capitalismo. Isso faz parte da cultura econômica humana. É a economia, é a sociologia, porque é um termo que não tem na Bíblia, mas é um sistema econômico. Agora, se ele é bondoso ou se ele é perverso, nós vamos ver que não é função da igreja definir o conceito, mas é função da igreja, sim, definir a bondade ou a perversidade que é praticada no sistema capitalista. Muito bem. Por favor, Fernando, tu pode desligar o som? Fernando Cavalieri. Tá, ok. Estamos tendo aí um pequeno som. Então, vamos lá. Porém, para dar entendimento, nós precisamos entender, ou pelo menos ter uma ideia básica do que vem a ser o capitalismo. Tá? Então, vamos lá. O que é o capitalismo? Fernando Cavalieri está com o som ligado? Professor Jaime, tente Oi? o senhor mesmo desligar o som dele. Não, é que eu não tenho controle, não sei se a Sueli tem. Então a Sueli pode desligar o som. Tá, Ligar. Eu não tenho ok. acesso, seu Jaime. Também não tem? Tem que ser Não, o administrador da é, sala. Isso, o administrador pode fazer isso.
Mas eu não sei onde é que eu tiro isso. Realmente está atrapalhando muito. O senhor que é administrador, professor Jaime, o senhor vai em cima do nome dele, onde tem 3 pontinhos azuis, e ali o senhor pode colocar mudo para ele. Tá, pera lá, participantes, Isso, vai no nome da pessoa, Jaime. Bem no Fernando. cantinho E direito. coloco aqui, tá, ok. Isso, muda. Fica isso. Ainda não fechou. Ai, ai, ai. Não, eu não sou administrador. Não? Pera lá, deixa eu ver aqui, Eu não Fernando. consegui ver quem é o administrador também. Obrigada, Malu, obrigada. Eu que agradeço. Elô, tu pode ligar para ele? Enquanto nós Eu vamos vou ligar aqui, continuando Jaime. aqui. Tem o telefone dele, vou ligar para ele. Um momentinho só. Ok. Vamos continuando. Obrigado. Ok. Então vamos lá. O que é o capitalismo? Nós temos que ter pelo menos uma ideia básica. Então é o seguinte: eu realizei várias pesquisas em muitas literaturas atuais, de economia, sociologia, filosofia e religião, que tratam do tema, para ter uma visão comum e simplificada sobre o capitalismo. Bom, eu estudei muito sobre o capitalismo, tanto que lá nos idos tempos eu fui também professor universitário de Teologia Geral da Administração. Então, é óbvio que a gente tem que estudar bastante o que vem a ser esse sistema, né? E também li uma série de temas do capitalismo que a gente tem na modernidade, tanto da parte da economia, né? Da sociologia, da filosofia e até de religião, porque tiveram muitos religiosos que também escreveram sobre este tema. Então, continuando. Porém, todas elas são muito abrangentes e com argumentos complexos. Então, após os estudos dos conceitos básicos, sintetizei o sistema capitalista em uma única frase. Tá? Vamos ver se vocês concordam, não concordam, ou pelo menos dá para entender um pouco do capitalismo, que é o seguinte: capitalismo é auferir dinheiro com bens privados mais trabalho dos outros. E os ganhos são os lucros, os juros e os aluguéis. Num resumo bem simples, toda pessoa que é dona de bens, por exemplo, capitalismo com ganhos e lucro, pessoa é dona de bens, emprega outras pessoas para trabalhar com seus bens, atendendo clientes. O lucro é do detentor dos bens. Aí entra o empresariado. No caso dos juros, a pessoa é detentora de dinheiro, empresta esse dinheiro para terceiros. Esses terceiros trabalham, usufruem desse dinheiro para ter algumas coisas imediatas e devolvem o dinheiro mais juros a longo prazo. E os aluguéis, a pessoa é detentora, é proprietária de imóveis ou terras e aluga. Então, ela passa a ganhar dinheiro com o trabalho dos outros. E esses outros usufruem dos imóveis de terceiros para ter uma qualidade de vida ou para gerar negócios nesses imóveis. E acabam pagando os aluguéis como usufruto. Então, isso aí é o que nós chamamos de um resumo bem simplista, que eu consegui enquadrar em quase que todos os outros conceitos que eu estudei. Então, baseado nisso, não é uma verdade total, porque o conceito ele é muito abrangente, né? Mas baseado nesse ponto aqui, que eu quero repetir: capitalismo é oferir dinheiro com bens privados mais trabalho dos outros, e os ganhos são os lucros, os juros e aluguéis. Então, nós vamos entrar no sistema, digamos assim, para entender melhor todas essas explicações. Então, as bases do capitalismo são
a propriedade privada dos bens e o trabalho das pessoas. Essas duas coisas é universal, né, como entendimento do capitalismo. 2 itens, propriedade privada e o trabalho das pessoas. E todos os economistas dizem, sem propriedade privada não existe capitalismo. Então, vamos lá. Cujo estudo mais realizado é a relação capital-trabalho. Assim, pode-se compreender melhor a essência do capitalismo como um sistema socioeconômico de relação entre pessoas que possuem a propriedade privada dos bens e pessoas que usufruem desses bens trabalhando para remunerar o usufruto. Na Bíblia, encontramos a defesa da propriedade privada, que é um elemento básico do capitalismo, como direito pessoal em muitas passagens. Eu vou citar aqui 3 dessas passagens, que são o 7º, o 9º e o 10º mandamento da lei revelada por Deus a Moisés, que diz: não roubarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem seus servos, nem seu boi, nem seu jumento. Não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui nós temos facilmente identificado, então, as coisas que devem ser respeitadas como propriedade de outros, ou seja, a propriedade privada. Então, conforme interpretação direta desses 3 mandamentos, entende-se que Deus deseja respeito ao próximo, respeitando também a propriedade privada dos seus bens. E aí, então, nós colocamos aquilo que nós vimos antes, nos valores da vontade de Deus, também na relação entre essas duas pessoas. E se diz assim: interpreta-se também que Deus deseja a prática do amor ao próximo como a si mesmo na relação das pessoas detentoras da propriedade e das usufruidoras, já que não existe rejeição bíblica a esse sistema socioeconômico. O que se percebe é que existe desejo divino de que essas pessoas não sirvam ao dinheiro, mas sirvam a Deus, amando-se como irmãos, respeitando suas dignidades, praticando caridade e justiça entre elas. Então, observem que a gente vai amadurecendo o sistema capitalista, também como um caminho praticado pelos cristãos. Então, vamos lá. No capitalismo que aufere dinheiro através dos lucros, então agora nós vamos entrar especificamente no capitalismo de lucros, o capitalista é o detentor da propriedade dos bens de produção, comercialização e serviços. E aquele que usufrui dos bens é o que trabalha por ter um emprego. Ou seja, o trabalhador da iniciativa privada, ele é empregado porque ele não possui os bens. Mas, como a empresa ela é uma coletividade, e a coletividade é a melhor forma de ter produção e distribuição dos bens que nós precisamos para sobreviver, a pessoa trabalha com a propriedade dos outros, porque não tem essa propriedade, mas tem a oportunidade, então, de trabalhar tendo um emprego. Então, ela usufrui dos bens dos outros, certo? Quando a atividade econômica resulta em lucro, este dinheiro pertence ao proprietário dos bens e ele tem plena liberdade de decidir sua destinação. Inclusive, se a atividade resultar em prejuízos, a responsabilidade econômica é somente do proprietário dos bens. Nós sabemos muito bem como é que funciona isso, certo? Na linguagem atual, esses 2 personagens do capitalismo de lucro são conhecidos como empresário e empregado. E nesse tipo de capitalismo, existe também um terceiro personagem, que é o cliente.
aquele que adquire os bens e serviços produzidos pelos dois primeiros. Eu não vou entrar em detalhes no capitalismo de lucro dos juros e dos aluguéis, porque o nosso tempo aqui é curto e eu só tenho mais 15 minutos, certo? Mas vamos lá. No Novo Testamento, o que nós encontramos destes conceitos, a prática do capitalismo? Olha só, o apóstolo Paulo, na carta de Efésios e de Colossenses, dá conselhos éticos e religiosos específicos ao empregado e ao empresário para terem boas relações entre si e com Deus. Então, eu já falei anteriormente, mas eu gostaria de reprisar. Eu citei aqui Colossenses. Colossenses capítulo 3. É para os empregados. Paulo diz assim: servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Em tudo o que fizerdes, pondes a vossa alma, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Quem faz justiça receberá quem faz injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Então vamos lá. Aqui Paulo diz para os empregados as questões éticas, que é: servos, obedecei aos senhores desta vida, obedecei aos empresários. E também conselhos religiosos, ou seja, está aqui: façam no temor do Senhor, o que fizerdes, pondem a vossa alma como para o Senhor, é a Cristo Senhor a quem servis. Isso é religião, certo? E agora vamos para os empresários. Então, Paulo diz assim: senhores desta vida, dai aos vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Vamos analisar esta frase com mais profundidade. Senhores desta vida é os empresários, os empregadores, os patrões. Então, diz assim: dai aos vossos empregados o justo, ou seja, sejam justos. E equitativo. A palavra equitativa simboliza igualdade, que quer dizer: tratem os vossos servos com a mesma igualdade que vocês gostariam de ser tratados se estivessem no lugar deles. Que daí, então, nós colocamos: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, nessas duas palavras, né, colocadas nessa perícope, nós vamos ver que Paulo diz para os empresários serem justos e amorosos, justos e caridosos, que são as duas palavras básicas do sistema econômico cristão: a justiça e a caridade. Certo? Continuando. Encontramos também no Novo Testamento alguns exemplos figurativos da atividade capitalista com ganhos lucrativos, como na parábola dos talentos e na parábola das minas. Aqui, a palavra talento na Bíblia não é como nós temos hoje, que significa as qualidades, as habilidades pessoais. Não. A palavra talento no tempo de Jesus era uma quantidade de dinheiro. A parábola minas também era outra quantidade de dinheiro. Um talento era igual a 60 minas. E uma mina era igual a 100 denários. Um denário é um dia de trabalho de um colhedor de uvas, que está lá na parábola dos trabalhadores das horas, que Mateus revela, certo? Então, isso aqui é dinheiro. Então, na parábola das minas, Jesus exemplifica o reino de Deus, onde dois bons empregados geraram lucros ao seu empregador de 400 a 900%. Essa é a matemática que se extrai, na matemática capitalista que se extrai dessa parábola. Ou seja, a um
a um empregado foi confiado uma mina e, após trabalhar com ela, devolveu 5, ou seja, 400% de lucro. E o outro, que foi também confiado uma mina, devolveu 10. Isso dá 900% de lucro. Já na parábola dos talentos, é descrito que 2 bons empregados geraram 100% de lucro para o seu empregador com o dinheiro que lhes foi confiado para trabalharem. Então, eu lembro, quem recebeu 2, lucrou 2 e devolveu 4. E que aquele que recebeu 5, lucrou mais 5 e devolveu 10. Isso é 100% de lucro. Rapidamente, eu queria explicar para vocês também que o capitalismo de juros também existe na Bíblia, nessas 2 parábolas. Aquele terceiro empregado enterrou os talentos. E quando o seu senhor, o seu patrão, voltou, ele devolveu somente 1 talento. E aquele senhor ficou muito chateado e disse para o seu empregado: servo mau e preguiçoso, por que pelo menos não entregastes meus talentos aos banqueiros? Assim eu teria de volta com juros. São palavras bíblicas. Então, Jesus revela que também naquele tempo havia já uma atividade de empréstimos com intermédios de bancos, que isso também é uma atividade capitalista. Muito bem. E outra coisa, aluguéis. Também agora que eu me lembrei. Na parábola dos vinhateiros homicidas, Jesus revela que o reino de Deus é semelhante a um homem que construiu um parreiral, uma videira, e depois alugou para outras pessoas. Na época da colheita, ele mandou seus empregados, a pegar o arrendamento, o aluguel, e os vinhateiros mataram. Mais adiante, então, aquele senhor mandou seu filho, e os vinhateiros mataram. Aqui Jesus, então, está colocando, né, o Deus Pai como o proprietário, né, que manda para este mundo os seus empregados, que são os profetas, e o seu próprio filho, e ainda assim alguns matam. Essa é a simbologia da parábola dos vinhateiros homicidas, mas ali está também uma atividade capitalista de aluguel. Outra coisa que eu me lembrei agora, em Atos, bem no finalzinho de Atos dos Apóstolos, né, é escrito que o apóstolo Paulo, durante 2 anos, vivendo em Roma, vivia numa casa onde ele tinha alugado. Então, esse processo, desse sistema do capitalismo, ele é descrito na Bíblia, certo? Então, o que nós temos aqui, ó? Assim conclui-se que o sistema capitalista, conforme conceito sintetizado por mim, está também descrito na Bíblia, e as relações humanas dentro desse sistema não são rejeitadas pelo cristianismo, e sim aconselhadas com regras éticas e religiosas. Em outras palavras, eu digo que a religião que mais propagou capitalismo no mundo foi o cristianismo. Se nós analisarmos em termos religiosos, eu estudei também muito a economia de outras religiões, o cristianismo propaga o capitalismo, porque ele, digamos assim, não rejeita, mas procura humanizá-lo. Isso eu coloquei até no meu livro. Certo? Que a ética cristã católica não rejeita o capitalismo, mas procura humanizá-lo, torná-lo cada vez mais amoroso. Então, para terminar, o empresário, além de exercer uma vocação de Deus,
é também um personagem do sistema capitalista de lucro, pois é o proprietário dos bens de produção, comercialização e serviços, e aufere dinheiro com seus bens, mais trabalho dos empregados, cujos produtos e serviços são adquiridos pelos clientes. Essa é a grande conclusão que nós temos. E assim, então, o empresário que amar Deus e o próximo como a si mesmo, agindo com fé, esperança, caridade e justiça nas relações humanas e empresariais, visando o bem comum no sistema capitalista, estará trilhando a porta e o caminho estreito que leva à vida e poderá ser salvo por Jesus. Analisando essa frase, vamos lá. Caminho estreito do empresário. Vamos ver no mundo terreno, no mundo real para todos. Carga tributária enorme, legislação trabalhista confusa, gerando enormíssima insegurança jurídica, insegurança tributária, insegurança trabalhista, né? Juros altos, um cipoal de legislação que trava tudo. E, mesmo assim, uma série de relações também, muitas vezes, rejeitado pela sociedade, taxado de explorador, taxado de opressor e tantas outras coisas. Só ali a gente sabe muito bem que o caminho é estreito. Permanecer nesse caminho tem que ter muita vontade para isso. Então, só ali já é o caminho estreito. Agora, imaginem mais nesse caminho, que tem que existir o lucro. Se não existe o lucro, a empresa do empresário não sobrevive. Então, ele necessita do lucro, não como um objetivo final, mas como um meio para promover o bem comum. Essa é a grande diferença que existe entre o empresário cristão e a maioria dos outros empresários. Porque é comum vermos em vários estudos econômicos que dizem que o objetivo de uma empresa é maximizar o lucro dos acionistas, principalmente os ensinamentos norte-americanos e europeus. Mas, para a igreja, o principal objetivo, o objetivo final de uma empresa é o bem comum. E esse bem comum está no empresário, está no empregado e está no cliente. E aí envolvem todos os outros stakeholders, né? Que é pagamento de impostos, respeito ao meio ambiente, pagamento em dia dos bancos quando pede emprestado, respeitar a comunidade onde está inserida, produzir produtos bons, ter um excelente lugar para se trabalhar para as pessoas, para tratar com justiça. Enfim, o caminho é estreito. Vocês não concordam? Né? No sistema capitalista. Então, realmente, olha, eu achei muito bacana essa imagem de Jesus levando o empresário no lugar de Pedro, onde caminhava sobre as águas. O Pedro afundou, mas foi nomeado chefe da Igreja de Cristo. Então, vamos lá, não vamos afundar, vamos ter fé, né, que a gente consegue, então, ser salvo por Jesus. Bem rapidinho, eu sei que já estamos estourando, mas eu vou pedir mais 10 minutos da paciência de vocês. Tudo isso é muito bonito, mas e a prática real? O que a gente enxerga? Né? Então, nós temos aqui um exemplo. Empresário santo? É uma pergunta. Não, não tem ainda empresário santo, e para ser salvo por Jesus não é só aquelas pessoas que foram canonizadas pela igreja, certo? Porque o que decide a salvação é Jesus, né? O que decide se somos santos ou não, ou merecedores ou não do reino de Deus na vida eterna, é Jesus, o Salvador. Né? Mas o Henrique Shaw, Henrique Shaw nasceu em 1921, faleceu em 1962, com apenas 41 anos. Né? Eu coloquei ele aqui porque, como o nosso tema
é a salvação dos empresários, é lembrado aqui o exemplo do empresário cristão argentino Henrique Shaw, que foi considerado venerável servo de Deus pelo Papa Francisco em 24 de abril de 2021, como reconhecimento de suas virtudes heróicas. Como consequência dessas virtudes, ele era chamado de o Pai pelos trabalhadores que liderou, com respeito e caridade cristã. Com este exemplo, verifica-se a existência de um empresário que já é venerado pela Igreja devido à sua conduta cristã, fruto de uma caminhada de fé e evangelização, que se iniciou na família, teve prosseguimento na igreja e foi praticada na vida familiar, empresarial e comunitária. Atualmente, está sendo analisado um suposto milagre por intercessão de Henrique Shaw. Então, quer dizer, tem uma lógica por trás de ser empresário e de ser salvo. Tá? Agora, eu vou fazer uma reflexão, um exercício de reflexão. Nesse exercício de reflexão, eu vou voltar a transmitir para vocês aquilo que o Dom Adair, não é esse aqui, aquela homilia do Dom Adair. Vocês estão enxergando um bispo? Alguém pode responder? Sim. Ok, esse é Dom Adair. Sim. Vamos ouvir novamente o que ele falou. Ele é edificado em cima do trono da verdade. E a verdade é Cristo. Nós estamos perdendo o sentido do caminho para o céu. A folia é uma caminhada que deve nos orientar esses passos para o céu. Gente, onde nós queremos passar a nossa vida depois da morte? Todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, o padre vai, a polícia, os policiais, todos vão morrer. As freiras que estão aqui, estão jovens, que ainda não conseguem pensar muito nisso, mas vão morrer um dia. Todos vocês, Dona Divina que nos acolhe aqui, já não tem o esposo. Mas onde eu vou passar a minha vida depois da morte? Outro dia, um grande empresário, muito rico, mas muito católico e honesto, ele me dizia, o meu grande medo é perder a minha alma, porque o que eu tenho aqui nesse mundo só vale para cá. O meu medo é perder a minha alma. Por isso que eu vou lá para o Instituto Hesed e vou para lá fazer lá uma semana de rosário lá com minha esposa de madrugada, rezando para a gente mudar de vida, para a gente não perder a alma. E tem gente que vai com tanta facilidade caminhando nessas coisas. Quando eu fui chegando ali, Ok. Agora vamos voltar de novo aos meus slides. Muito bem. A homilia de Dom Adair, metade dela diz assim: a verdade é Cristo, e nós estamos perdendo o sentido do caminho para o céu. Onde nós queremos passar o resto da vida depois da morte terrena? Todos vamos morrer. E onde vamos passar a vida depois da morte? Aí ele conta a história de um grande empresário que eu coloquei no slide seguinte e vamos fazer uma reflexão. Ele diz assim: um grande empresário muito rico, muito católico e honesto, disse: meu grande medo é perder minha alma. Por isso vou num lugar sagrado rezar por uma semana com minha mulher para mudar de vida, para não perder a alma. Aqui está grifado 7 características desta pessoa. Primeira, ela é empresário, portanto, está atendendo uma vocação de Deus. Rico, honesto ou desonesto? Então, mais adiante, Dom Adair diz que ele é honesto. Então, significa que a sua riqueza foi construída em cima da justiça. Muito católico. Significa que ele tem fé. Ele vai à igreja. Ele participa dos sacramentos da igreja. Honesto
A honestidade é sinônimo de justiça. Ele disse: meu grande medo é perder a minha alma. Aqui entende-se que o medo de perder a minha alma significa não fugir da ira que há de vir, dita lá no início por João Batista, que eu coloquei na primeira aula, certo? Ou seja, o medo é de que a alma vá para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, conforme explica Jesus em várias parábolas, né? Aí eu vou para um lugar sagrado rezar. Rezar é conversar com Deus, é aumentar cada vez mais a fé, é manter um diálogo de pedidos, de agradecimentos e de perdão, né? E no fim, a outra característica, ele vai rezar para não perder a alma. Aqui, nesse caso, subentende-se que a sua esperança é a vida eterna no paraíso e não nas trevas. Conforme o conjunto de todas essas características, a pergunta para nós refletirmos um pouco é: esse empresário estaria pronto para receber a salvação de Jesus? Ou faltariam mais características? Como o nosso tempo é curto, eu já vou colocar aqui aquilo que foi dito em todas essas aulas aqui. Talvez ele pratique, mas está faltando duas características que não foram colocadas aqui. Pode ser que ele pratique, tá? Vamos voltar ao slide número 27. Aqui, ó. O empresário, ele era empresário. Ama a Deus. Sim, ele é católico. Quem é católico não pode deixar de amar a Deus. Agora aqui, ó, ama o próximo como a si mesmo. Ali é revelado que ele ama a esposa dele, está junto com ele. Mas será que ele ama os seus funcionários? Aqui não é dito isso, tá? Mas entende-se que sim. Agindo com fé. Ele tem fé? Sim, ele tem fé. Esperança na vida eterna? Sim, ele tem. Agora, ele é caridoso? Isso não é dito na homilia. Se ele fizer conforme Jesus diz, nas virtudes quaresmais, quando deres esmola que a tua esquerda não veja o que a direita faz, faça no oculto, que o teu Deus que está no céu te recompensará. Então, se ele for caridoso, né, ele tem esta característica que ainda está faltando lá na homilia. Ele é justo? A princípio, sim, ele é rico e honesto. A palavra rico é relativa, mas honesto significa que ele é justo. Nas relações humanas e empresariais, aqui está outra característica: visando o bem comum. Será que esse empresário, lá na sua empresa, visa o lucro, serve ao dinheiro ou visa o bem comum? Isso não está descrito na homilia do Dom Adair. Mas se ele praticar ou visar o bem comum, e olha que lugar terrível, hein? No sistema capitalista. Então, nesse caso, com essas duas características a mais, a caridade e a visão do bem comum, né, ele estará trilhando a porta e o caminho estreito que leva à vida. E poderá ser salvo por Jesus. Observem aqui a palavra poderá, e não, que é uma palavra de dúvida. A palavra afirmativa seria será salvo por Jesus. Mas nós não podemos afirmar isso, porque a salvação é Jesus que promove, e não o homem e as suas ações. Mas Jesus fala de uma série de regras, uma série de condutas, né, que é chamada de caminho, verdade e vida que leva ao Pai. Então, nesse caso, Jesus poderá, se ele decidir salvar, a pessoa está pronta para a salvação. Então, aqui, para ficar completo,
essa frase toda aqui: um grande empresário, muito rico, muito católico, honesto, caridoso que visa o bem comum. Aí está completo. Certo? Desse nosso entendimento durante esse curso que foi realizado aqui. Então, meus caros, são 9 horas 12 minutos. Eu ultrapassei 12 minutos, que é normal, tá? Então, eu fico muito, muito agradecido pela paciência de vocês aí. Jaime, Jaime, obrigado aí mais uma vez aí. Só falando também do livro, do assunto da subsidiariedade, a DCE, né, a Uniapac no mundo, tem esse livro também que é o Respeito em Ação e a subsidiariedade aplicada aos negócios. Ele apresenta na capa, né, vamos dizer, uma pirâmide organizacional invertida, né, em que o chefe, né, fica embaixo, o líder fica embaixo, e ele suporta as demais pessoas, tá certo? Então, é a pirâmide invertida. Normalmente vê a pirâmide assim, né? O líder no topo, embaixo todos servindo o líder. A liderança servidora é invertida, né? O líder embaixo servindo aos demais. Só esse breve comentário. Esse livro também, acho que está na biblioteca virtual, né, Lúcio? O Lúcio pode confirmar para nós aí. Obrigado. Sérgio, era exatamente por isso que eu pedi a palavra, para dizer que o Jaime citou a vocação do líder empresarial. Ele está na biblioteca da DCE, assim como o livro que você citou, né? O Respeito em ação. Respeito em Ação. Eu coloquei no chat, né, tanto o link da biblioteca, como também do Vocação do Líder Empresarial. Então, todo mundo pode acessar no site da DCE, tem estes e os outros documentos da DCE, da Uniapac. E já que eu estou com a palavra, agradecer, Jaime, e dizer que você pode Dom Adair, né? Eu dei uma consulta ali, se ele ainda está em Formoso, né, em Goiás. Dom Adair conhece bem a DCE, já estive com ele presente nos eventos da CNBB, né? E muito feliz a sua lembrança dele. E aí, nessa pesquisa, o brasão dele, o símbolo é Fiat Lux, né? Faça-se luz. Eu acho que é tão, tão ocasionado assim pela sua aula de hoje. Então, parabéns, obrigado. E além do documento citado pelo Sérgio e da vocação do líder empresarial, né? Quem quiser conhecer mais aí dos outros documentos e também do Empresa com Valores, é só acessar o site da DCE Brasil. Ô, Lúcio, hoje a gente teve também um café da manhã. Ô, Jaime, eu não sei se você estava nessa apresentação de hoje de manhã, eu não consigo, que às vezes eu não consigo acompanhar. E falou sobre liderança, né? Aham, É, exatamente. liderança servidora. Exato. Eu até gostaria de frisar uma questão bastante interessante que ele colocou lá 5 focos da liderança, e um deles é o propósito, É o certo? O primeiro, líder né? tem uma série de características e um deles é o propósito. Muito bem. Então, nós temos um propósito, só que ele falou, né, dos propósitos terrenos, dos propósitos da liderança no meio de uma empresa. Né? Inclusive, ele falou muito bem sobre empreendedorismo, né? Ou seja, qualquer um de nós pode ser empreendedor se nós tivermos um sonho e agir para realizar esse sonho. Então, nós somos empreendedores. Mas qual é o propósito? A grande questão que eu trago aqui nessa aula sobre a salvação, né? Ou seja, qual é que é o propósito maior do cristão? Do empresário cristão. O propósito maior é gerar uma boa empresa? É um bom propósito. Liderar pessoas? É um bom propósito. Né? Ter uma sustentação econômica? É um bom propósito. Mas qual é o maior propósito relacionado ao maior presente que Deus dá àquele que cumpre a sua vontade? Certo? Então, nós, na nossa fé, o maior presente que Deus poderá nos dar, ser merecedores, e se for da sua vontade, é a vida eterna no paraíso. Então, eu diria assim, que um propósito empresarial também deve ser, se esse empresário for cristão,
deve ser também, que nem diz, não perder a alma, né? Ou seja, na minha atividade empresarial, no meio capitalista, eu, como capitalista, vou servir o dinheiro ou vou servir a Deus? Esse é o primeiro ponto. Então, aí está a bifurcação. E a partir daí, então, a gente vai se desenvolvendo essa ideia. Qual é o meu propósito de servir a Deus? Qual é o meu propósito de visar o bem comum? Qual é o meu propósito de ser cristão? Qual é a lógica? Qual é a minha racionalidade coerente com a minha fé? Eu coloquei lá num dos slides que a pessoa tem que agir coerente com a sua fé e a sua esperança. E o caminho é a caridade. Né? Então, esse seria o propósito. Eu devo fazer tudo isso atendendo à vontade de Deus, com um propósito de, se eu for, desculpe, merecedor, poderei talvez receber a vida eterna, né? Mas isso é da vontade de Deus. Ali, quando ele fala de perder a alma, eu entendi que é ele se corromper, né? Esse é o medo dele. Entendido. Perder a alma é se corromper. Nenhum corrupto, cientificamente, perde a alma, porque não, cientificamente a gente não pode provar a existência da alma. Ele poderia dizer, tá, eu vou rezar para mim não perder a minha alma para ser corrupto. Mas então, para que Mas eu ser digo no católico? corrupto Para que rezar? no universo mais amplo. Não estou falando o corrupto, ele se corromper, entendeu? De deixar de fazer o que ele já fazia. Ele se Sim, corromper, não estou falando só do corrupto na dimensão que a gente usa hoje, né? sim. Dessa corrupção que a Seria gente na vê. pecaminosidade. De se corromper, né? Nesse sentido, o Uhum. corrupto de se corromper. Perfeito. Pode ser também, ou seja, eu rezo a Deus para não me corromper, né? Para que se livre do mal, para que me livre do demônio, para que a minha alma não seja corrupta, para que tudo isso, né? Para fazer a vontade de Deus. Então pode ser também o medo de perder a alma em ser corrupto. A alma corrompida. Qual é o destino da alma corrompida dentro da teologia bíblica? Né? É as trevas. Eu acho que o entendimento é esse mesmo, né? É o Exato. medo dele, né? Eu acho que deve ser os nossos também. Lógico, né? É o lógico, é de todos nós, da gente perder a nossa ética cristã, né? Nosso compromisso com Deus. Acho que é esse que é o grande medo da gente, que a gente seja do mundo e não de Deus, né? Esse que que a gente tem que rezar todo dia e pedir força e para poder se sobrepor a isso. Luiz Prado está pedindo para falar. Pode falar. Obrigado, Gigi. Gostei muito, Jaime, de novo, professor, foi muito inspirador as suas palavras aí, gostei bastante, está de parabéns. Fui anotando umas coisas aqui e vi que realmente muita coisa combina também com o pensamento do São José Maria Escrivá, né? Que é aquele santo que ele também falava muito sobre o trabalho, sobre as empresas também, né? Eu percebo que muito dessas coisas que o senhor falou também tem sintonia com com o pensamento dele, do santificação do trabalho, né? Então, o trabalho bem feito na presença de Deus, ele é uma oração, né? A santificação no trabalho, que a pessoa vai crescendo em virtudes também, com um trabalho bem feito, ela vai aumentando a sua caridade, vai crescendo em virtudes também, a santificação dos outros no trabalho, né? Que são essas três dimensões que ele falava, e que o empresário, quando ele faz o trabalho na presença de Deus, santifica o trabalho dele, transforma aquele trabalho em oração, na realidade ele vai santificando os outros também no trabalho, através do trabalho, e isso vai inspirando as outras pessoas, é um apostolado para os colaboradores que estão com eles, né, com essa, para também levá-los também ao caminho dessa santificação também do trabalho, né? Então o clima organizacional melhora muito, né?
E acaba ficando, quando você faz uma coisa na presença de Deus, é diferente, né? Porque você você está com essa visão sobrenatural, justamente, que o senhor falou, que é a alma imortal, né? Que a gente também não está aqui só para visar o lucro, a gente também está aqui para criar além de construir um mundo melhor, justamente para nos salvar e salvar as pessoas que estão ao nosso redor também através desse cultivo das virtudes, né? Principalmente a caridade, né? Então, eu achei muito interessante essas colocações, tem muita sintonia com esse pensamento do São José Maria. Muito Obrigado. bem, muito bem, Luiz. Obrigado Hoje, pela sua contribuição. Bem, só rapidinho para mim, São José Maria Escrivá, ele faleceu, acho, em 1950, uma coisa assim, né? Ele, digamos Acho assim, que foi a sua 75, caminhada, 75, 76, professor, mais ou isto, menos. Ele foi em influenciou 74, ele veio no muito, Brasil. Fez 50 anos que ele veio no Brasil. Em 1974, inclusive, teve uma perfeito. Ele comemoração. influenciou muito a redação da doutrina social da Igreja, quando se fala em o trabalho, né, onde se fala também a economia pode ser transformada em caminhos de santificação. Eu estava até procurando aqui, que são tantas coisas que... Ah, está aqui, ó. Ah, a doutrina social cristã, que diz assim, ó. As funções de empresário e empresária é uma vocação de Deus, né, com nobre tarefa para fins de ordenamento e liderança da atividade econômica, com objetivos do bem comum, da justiça e da solidariedade, trilhando o caminho da santificação. Essa palavra, trilhando o caminho de santificação, que está lá no compêndio da doutrina, é originada da Opus Dei, né, do trabalho do São José Maria Escrivá. Ok. Alberto. Boa noite e agradeço de novo e vai ser uma alegria que amanhã estaremos juntos pessoalmente e eu já quero fazer essa propaganda aí para todos aqui do curso, que o Jaime, como dizem alguns padres e bispos, né, estará em missão. Ele vai levantar lá do Rio Grande do Sul, atravessar metade do país para vir pregar, para vir pescar santos aqui pescar homens, né, como São Pedro fazia, né, e torná-los santos aqui no Rio. Então, eu quero pedir para essa audiência aqui, eu vou depois divulgar aí no grupo dos presidentes o nosso encontro aqui do Rio de Janeiro, com a presença física do Jaime. Todo mundo sempre tem alguém que conhece no Rio, todo mundo sempre tem algum amigo, parente que está morando no Rio. Então, manda um zap para ele amanhã cedo, que a gente, graças a Deus, está com uma excelente audiência, mas ainda tem lugar. O salão é muito grande lá na PUC. Então, é isso que eu queria dizer, convidar todo mundo para impulsionar esse nosso evento aqui da DCE do Rio de Janeiro. Tá bom? Vai ser um retiro na PUC, começa às 9 da manhã e termina com a missa de tarde. Muito obrigado, Jaime, pela sua coragem nesse momento tão complicado aí para o Rio Grande do Sul, está fazendo isso, mas tenho certeza que Deus vai regar muito seu jardim aí. Queria dar uma palavrinha. Eu Sim, não Elô. achei a mãozinha. Posso falar uma palavrinha? Pode. Não tem mãozinha. Eu pertenço ao Opus Dei, né? Então, realmente, eu acho muito bonita essa frase dele, né? Que o cristão tem que amar o mundo apaixonadamente, porque é exatamente no lugar do trabalho, seja ele qual for, varredor de rua, ministro, mãe de família, seja ele qual for o trabalho, todos têm que ser um caminho de santidade, quer dizer, um caminho onde é um lugar de encontro com Deus e levar os outros para Deus. Porque hoje eu escutei uma entrevista de um médico, eu não vou citar o nome, mas muito famoso, que dizia assim, falando sobre o aborto, né? E eu o que tenho a ver com a vida do outro, que eu tenho a ver não tem nada a ver com a vida do outro, né? Pensei, um Imagina que o cara é falando... médico, hein? Um médico falar médico. Falei, meu Deus, dá o que nome dele para a absurdo. gente não procurar, pelo amor de Deus. Nunca,
Por favor, isso aqui tem a ver com a vida dele, que vai saber qual é, né? Então, é exatamente o oposto da meta do cristão, né? Se levar para Deus, chegar perto de Deus, levar os outros para Deus, lógico, né? Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente está vivendo a missão aqui na Terra. Senão, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu pensei, não vou citar o nome, mas é um absurdo, né? Tá bom. Obrigado, Elô. Já são 21h e 26 minutos. Em termos éticos, quando alguém diz o que eu tenho a ver com a vida dos outros, na ética diz, tá bom, e o que os outros têm a ver com a tua vida? Não, isso Legal, é legal. ética. Não. Se tu não tem nada a ver com a vida dos outros, os outros também não têm nada a ver com a tua vida. Se tu for atropelado, estrebuchado, o que os outros têm que ver com a tua vida? E o médico? Ok. Gente, a gente sabe que Deus, né, manda a chuva para os justos e para os injustos. Então, a gente tem que ser compreensivo e rezar por todos, pelos justos e pelos injustos. Então, vamos encerrar hoje, né, rezando um Glória ao Pai para agradecer a Deus, né, e nos vemos, então, semana que vem, onde nós vamos encerrar a última aula tendo Zaqueu como exemplo de salvação, ok? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa noite, um bom descanso a todos.